Gabriela, bom dia. Né? Vamos começar. A conversa aqui tem outro programa, então temos que fazer stories aqui dos bastidores, do make-off, né? Mas junta jornalista, historiador, dá o quê, né? Pois é. É assunto pra caramba, né? Comunicador, louco. contador de história, né? Vamos falar em on agora, contador então, de né? história. Agora estamos no ar já, então. Muito boa tarde, muito obrigado a quem está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, do Cast do Bom. Estamos aqui com mais um Requinta, né? Toda quinta-feira, agora é horário novo. Vamos ver se a gente fixa esse horário, agora está às 14 horas, um horário um pouco melhor, né? Tivemos algumas dificuldades com as 13, então aqui de comum acordo resolvemos trazer para 14 horas, acho que é um horário bom. Né? Dá tempo de fazer a siesta, né, Vinícius? Tem Lógico, né? Dá tempo de descansar um pouquinho, agora engolir a comida, 13 horas já estamos aqui falando, e os nossos assuntos são sempre, os nossos diálogos são sempre muito substanciais, pesados, né? Então tem que esperar fazer a digestão para a gente retomar o peso, né? O quilo. Pesados eu diria interessantes, né? Pesados não, são agradáveis. Agradáveis, densos. Vamos usar outros adjetivos, né? Acho melhor. Mas é isso, estamos aqui para mais um Requinta. Então, quem de vocês que está nos acompanhando, ele vai nos acompanhar, né? Porque fica disponível no YouTube. Depois tem as edições, também tem os recortes que nós fazemos para as nossas mídias sociais. Já vamos divulgar, né? Já valeu o salário. Siga Vinícius de Carvalho, que é a minha, né? Do Hugo também. Tá, Luiz Hugo Queiroz. Luiz Hugo Queiroz, né? Obrigado. Então já aproveito e já começo cumprimentando meu convidado, né? Meu convidado não, meu parceiro de quase 2 anos e meio, né? Durando mais que muitos casamentos, né? Essa parceria minha e do Luiz Hugo aqui. Obrigado por mais esse dia. Imagina, Vinícius, eu que agradeço pela parceria já de quase 3 anos, né? 2,5. 2 anos e meio, E é sempre um prazer estar contigo. Você sempre enriquece esse diálogo. E nós começamos lá, como você falou, né, na pandemia, falando sobre racismo estrutural, né? E de lá para cá, assim, já tivemos excelentes pautas. E hoje nós temos dois convidados seus aqui, né? Eu queria que você apresentasse, apesar de já ter um conhecimento, uma amizade aqui, mas apresenta para o nosso público, né? Claro. Quem que você trouxe hoje aí? Começamos discutindo racismo, 2 brancos e um de olho verde. Assim, Pois olho verde bonito, assunto assim, bom, né? Começou lugar de fala. Lugar de fala. Nossa, né? Mas enfim, começamos assim. Eu vivenciei isso, só Mas que não, né? nós discutimos, inclusive, sobre isso, né? Pautamos isso. O debate sobre o racismo não é feito só pelos negros, né? Nós precisamos debater e defender essa causa também, né, Vinícius? É verdade, mas hoje estamos aqui em dose dupla, né? Como tinha na Rádio Difusora antigamente, ó, dose dupla, né? Tinha um programa nos anos 80, Rádio Difusora, né? Vinícius das antigas, né? Historiadora. Antigas, Tá vendo, Pois é. Luiz Mário, Na né? época da AM Ronda ainda, né, policial, né? Lembra da Ronda policial? Na época da AM, que já acabou, né? Tudo tem seu tempo. AM Não tem é mais a verdade, AM, né? Hoje é só Não FM. tem mais a AM. Não tem mais Eu não sou dessa época, eu sou da época de Sandy Júnior pra cá, sabe? One Direction, assim, Coldplay, né? Eu só conheço o podcast. Eu só conheço o podcast. Tá vendo? Tá certo. Mas hoje estamos bem acompanhados aqui da minha amiga Janaína Garrifa, minha mentora, eterna mentora, né? Que bom. Só estou aqui porque estive lá, né? Importante, né? É um trabalho, é uma evolução, né? Que nós tivemos aí, você faz parte, né, desse processo. Né? Então é muito bom te ter aqui, Janaína. E também o Ricardo, né? O Ricardo Costarim. Eles que terão um evento, né? Logo semana que vem já, né, Janaína? Semana que vem, terça-feira. Aí vamos conversar sobre o evento, sobre o conteúdo do evento, né? Eles dois que eles vão se apresentar melhor, né? Mas são 2 excelentes profissionais, né? Nas suas áreas de atividade. Boa tarde, então, Janaína. Seja bem-vindo. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Luiz Hugo. Que honra estar aqui com vocês. Boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores, né? Porque agora a gente tem imagem. Multimídia. Também sou dessa época aí da AM. Não deveria ter dito, né? Ela que é comunicadora também. Mas mulher mulher segura Sim. não esconde a idade, não. E você sabe que eu não escondo mesmo a minha idade? Eu erro às vezes, né? Pra menos. Não sei porquê, mas esconder eu não escondo. Tropeça. Que bom te ouvir falando sobre o nosso processo de mentoria. Já que eu preciso me apresentar, eu sou jornalista. Há 23 anos eu estou aí literalmente na labuta nessa área, que não é uma área muito fácil, né? Luiz Hugo, meu colega, já trabalhamos juntos em uma emissora, inclusive. Já. Entrevistei o Luiz Hugo quando ele fez Provão, que nem existe mais. Verdade. Olha só. Foi assim que eu conheci 2010, ele. Acho que 2010. Entrevistando para o Provão. E aí, ao longo dessa minha carreira, eu percebi que existia um espaço, uma lacuna muito legal, que era para trabalhar o posicionamento das marcas pessoais, né? Então, hoje a gente tem o Vinícius de Carvalho muito bem posicionado, a gente tem o Luiz Hugo muito bem posicionado, Ricardo Costarim, eu acredito que estou nesse processo também.
E todo mundo é um pouco, ou melhor, todo mundo é uma marca e sua principal empresa. Hoje a minha grande linha de atuação é essa. É muito bom ver a evolução dos meus clientes. Eu acho que a minha maior alegria é realmente vê-los se posicionando, ganhando esse espaço e sendo reconhecidos, porque é importante, né? Então, no dia 4, a ideia da palestra é trazer esse assunto à tona e mostrar a importância desse olhar, né, de todo mundo. Não precisa ser empreendedor, não precisa ser empresário, você pode ser um funcionário público. Dentro do seu ambiente de trabalho, em algum momento você precisa ser promovido, né? Porque senão você vai ficar 40 anos ali no mesmo lugar. E para você conseguir caminhar ali dentro do seu plano de carreira, de uma forma ou outra, você tem que se posicionar, né? Quem quiser acompanhar a Janaína lá na Metrópole. O Munhoz esteve aqui sexta-feira da Humanos, os colegas do podcast da Humanos, né? Que legal. Que hora que o teu é? Eu tenho um programa na Metrópole FM toda sexta-feira. Vocês estão falando do horário? O meu é meio-dia. Eu começo com fome. Meio-dia, Caminhos e Conquistas. E a ideia é que as pessoas contem as suas histórias e as suas trajetórias. Porque a gente costuma ver, por exemplo, vocês aqui. E as pessoas acham que, nossa, um dia você acordou, pôs sua camisa azul e veio para cá, né? Sim. Muita gente não sabe os caminhos pelos quais você passou, os tropeços, as curvas que você fez, os passos para trás e para frente. Então, eu gosto muito de que as pessoas conheçam as histórias por trás desses rostinhos e nomes de sucesso. E mais mulheres, que é mais o teu foco lá, né? Porque elas se dispõem mais. Por isso, não é uma questão de escolha ou um público-alvo, não. É um espaço muito democrático, aberto para todos. Mas as mulheres, eu acho que elas estão mais desenroladas. Tem homem que eu falo, vamos. Ah, mas meio-dia? Eu tenho que almoçar. Eu falo, putz, almoça uma nesse dia, né? Sim, mas, enfim, vamos conseguir trazer mais homens também. Bom, a Janaína é muito forte em comunicação corporativa também, né? Ela atende várias empresas grandes também, né? Tem uma pegada muito forte, né? Atendo. Também atuo como assessora de imprensa, tenho uma empresa, né, a IVA Estratégia de Comunicação, e atendo algumas empresas já. Eu tenho lugares que eu estou atendendo há 7, quase 8 anos. E é um trabalho muito prazeroso e por onde você anda, por muitos mundos, né? É uma forma de eu continuar jornalistando. Verdade. É uma cachaça, né? Difícil largar, né? Não tem jeito. Igual política. É igual política. No meu caso são duas, né? Comunicação e política, né? Mas, Ricardo, e aí? Fala de você um pouquinho, meu amigo. Bom, cuiabano. Sou empresário, historiador de formação, minha primeira faculdade. Interessante que eu fui fazer faculdade para entender o processo do vestibular. Falei, vou fazer para História. Porque eu tinha uma professora de História chamada Maria Cecília. Era uma professora fantástica. E eu apaixonei pela matéria no último ano. Naquela época, no Colégio São Gonçalo, ela dava aula de História. Eu falei, eu vou fazer. Foi sua professora também, né? A Maria Cecília era fenomenal. Marcou, então, né? Que bom. No entanto, eu fiz... E gostei do curso, comecei a fazer o curso, depois eu formei em administração. Hoje eu sou empresário do ramo do comércio varejista e eu faço também palestras, mentorias. Eu represento uma empresa de São Paulo chamada KLA. KLA é um grupo educacional para empresas. Trabalha basicamente ensinando empresas, principalmente familiares, porque às vezes a empresa familiar ela tem algum processo que ela não conhece, ela cresce eventualmente e ela não consegue se firmar. Então, a KLA dá uma ajuda, dá um suporte grande na parte de administração, na parte comercial, na parte de supervisão. E eu represento a KLA aqui, licenciado. Estou há 2 anos já fazendo esse processo junto à KLA. E nessa vivência no comércio, com as empresas que eu tive, ele me deu aí um certo gabarito de poder estar falando para as pessoas da experiência que eu tive. Então, assim, você leva tropeço, você leva tombo, e aí você fala para ele, não vai para esse caminho, porque por aí eu caí, possivelmente você também vai cair. E falando da palestra, foi justamente com a Janaína lá na rádio, que ela estava fazendo uma entrevista comigo, e a gente entrou numa sintonia, porque antes de falar de marca pessoal, a gente fala também sobre como que está o seu lado emocional, inteligência emocional. E qualquer tipo de profissional, qualquer tipo de pessoa, pode até não estar atuando em nenhum ramo, ele tem alguns problemas internos. Então, antes de você falar de marca pessoal, você precisa se conhecer. E aí a gente uniu o útil ao agradável. A gente percebeu que a autossabotagem, ela aniquila as pessoas, ela trabalha de uma forma contrária para quem quer desenvolver a marca pessoal. E aí a gente uniu, conversamos, fizemos aí o combinado, colocamos a palestra em pauta e ela saiu. Agora, dia 4, estaremos juntos lá falando
2 palestras em uma. Primeira parte falando sobre autossabotagem e a segunda parte falando sobre marca pessoal. Já aproveitando, fala pra gente, é dia 4, Dia 4 agora de abril, lá no Senai Fatec, da 15 de novembro, muito Certo. conhecido em Cuiabá, no centro, a Sim. partir das 19 horas. 19 horas. E quem quiser participar, como é que faz? www.ricardocostarim.com.br ou 99817-0707 é o telefone para o contato, todas as informações da palestra. Se puder repetir, é ricardocasarim. Não, Costarim. Costarim, perdão. tudo junto. Costarim.com.br. Lá tem todas as informações da palestra. E Ou o no telefone? Simpla, né? O Simpla. Ou no No Simpla. Simpla, a pessoa entra Simpla. no Simpla, lá tem. Simpla com Y, né? É, Simpla. Simpla. S-Y. Perfeito. MPLA. Justo. E aí digitar o nome da palestra. Digitar- Você é sua marca, não se sabote. As vagas são limitadas? São limitadas. São limitadas. Já estão Quantas perto de vagas? esgotar. 200 vagas no auditório. Então, tem que aproveitar. É isso. Sim. O telefone tá lembrando do rádio, né? 0707. Pois é, 9917. foi esse o intuito aí, de escolher esse Promoção, uso. olha aqui o ingresso, aqui, toda Marisa Monte. Tá animado aí. Que bom, escolheram bem o número. Mas, por favor, fique à Não, vontade. eu acho que o tema é um tema bastante interessante. E aí você, assim, entrou assim, logo de cara num ponto realmente crucial para a construção de uma marca, que é o fator emocional. E você falou sobre autossabotagem, né? Existe uma diferenciação entre caráter e reputação. Sim. Caráter é aquilo que você é o que te define, são as suas características, são os teus valores. E reputação é Aquilo que você é na frente das pessoas. como as pessoas te enxergam, exatamente. Como conciliar o teu caráter, os teus valores e atuar, né? Porque a vida social é um papel que você assume, né? Eu sou jornalista, historiador, enfim. Como você conciliar as suas características pessoais com a tua reputação para que você consiga construir uma marca de respeito no mercado, na sociedade? Luiz, você usou uma expressão aí, um verbo muito interessante que é atuar. A partir do momento que as pessoas têm um convívio social, ela sai da bolha familiar e ela tem contato com as pessoas, ela precisa, de certa forma, se aparecer. É a marca pessoal, é aquilo que ela apresenta. E geralmente ele leva 15 segundos, mais ou menos, né? Eu lembro uma vez que estava conversando com um amigo e a gente estava num local onde tinha muitas mulheres, né? E aí eu comecei a falar, olha, tanta mulher bonita. E ele era um pouco mais velho que eu, ele disse o seguinte: você olha aquela mulher, ela é bonita, mas são os primeiros segundos que você vai olhar. Depois você vai avaliar quando você começar a conversar com ela. Aí você vai tirar uma noção. As pessoas são assim. A gente mostra uma capa, mostra aí uma fantasia, uma aparência inicial. Depois daquela aparência, aquele contato, na hora que você abre a boca, começa, aí você mostra quem você é. Quando você disse sobre... Eu sempre estudei que nós temos o tipo de personalidade como postura e moral. É aquilo que você apresenta para as pessoas. Mas e como que você é aquilo que você faz quando você está sozinho no quarto? Quem você é quando você está sozinho? O que você vê, o que você faz, o que você pensa? Porque é muito fácil eu chegar aqui na sua frente e fazer uma Contar pompa uma danada. história. E contar uma história, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas e por detrás disso? Né? No caso da inteligência emocional ou até do desenvolvimento pessoal, a autossabotagem, ele absorve aquilo de moral que você tem para consigo mesmo. E é interessante, por quê? Porque você tem que ter uma postura sua. Quem eu sou, o que eu penso, qual é o meu propósito, para onde que eu vou, quais os meus objetivos, onde eu quero chegar. Mas se eu me saboto nisso, então quer dizer, a minha moral para mim mesmo não serve de nada. É interessante, sabe por quê? Porque a sabotagem é justamente isso, é neutralizar, é destruir, é aniquilar algo ou alguém. No caso da autossabotagem, eu estou fazendo isso comigo, a si próprio. E a sabotagem, ela é o quê? Silenciosa, ela é oculta, ninguém percebe. Pergunta para uma pessoa, geralmente, assim, você está feliz? Você é feliz? Qual que é a primeira resposta que ele faz? Sim. Que ele responde, sim, eu sou. E quando você fala, oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Na verdade, não está nada bem, às vezes. Ou, na verdade, você não é feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Você pode colocar a pessoa mais abastada, e prosperidade não é só dinheiro, a gente sabe disso. Mas você pode procurar uma pessoa e perguntar para ela, você está feliz? É muito difícil a pessoa falar, olha, hoje não. Em alguns dias, não. Eu estou buscando ser. Você não encontra esse tipo de resposta. Mas a sabotagem que está dentro dela, para ela te livrar
para ela livrar da sua pergunta ou livrar de você, ela fala bem assim, Coloca não, uma tá tudo máscara. bem. Isso aí. Um sorriso no rosto, Exatamente. tá tudo ótimo. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, já dispensou você, acabou. Eu vou nada falar minhas dores para ele. Aí ela se fecha no casulo dela, autossabotagem, pura. Fora que. E eu, quando a gente está falando aí de associar, né, a falta do autoconhecimento, que aí você se sabota com o seu processo de marca pessoal ou de crescimento pessoal ou profissional, você procrastina, você dá desculpas para você mesmo para não fazer uma coisa ou outra, você deixa sempre uma coisa para depois, você não tem uma agenda, você não se organiza, você não tem meta, você não planeja. Passaram 10 anos, de repente passou uma pandemia inteira e você não fez nada. E aí tem uma coisa horrível e eu que atire a primeira pedra quem nunca pensou nisso. De repente você olha para uma pessoa e todo mundo tem alguém que você olha e fala, esse é meu concorrente. De repente ele passa sobe um degrau a mais que você, 2 degraus, 3 e você fala, onde eu errei? E é uma dor solitária essa, porque é a hora que você tem que se autorresponsabilizar, né? Por que o gramado dele tá mais verde que o meu? O que eu não fiz? Talvez você tenha ficado olhando o gramado dele por muito tempo e não tenha cuidado do seu. E aí ficou faltando. E aí, voltando um pouquinho no que o Ricardo falou sobre ser e parecer, hoje a gente tem redes sociais, né? Que é uma grande vitrine. Todos nós aqui somos da época das páginas amarelas. E hoje o Instagram... Classificados, Facebook, né? Classificados, Orkut... Tem gente aqui que é do Mirk, né? Da época do Mirk. Isso aqui- Como que era o MSN, barulhinho? Às vezes eu explico pro meu filho assim, como é que era antigamente para achar um telefone. Eu falava, existia um livro chamado Classificados, né? Você procurava os telefones. Por sobrenome, por isso que a gente sabe o sobrenome das pessoas, como é que né? era para achar um telefone antigamente. Até pouco E tempo eu hoje- lembro do Aldo Romani, o número certo. Ah, tem essa? Ah, Sim, tá. o Tinha Família Romani, o Família do Aldo. 3230000, não era Sim, isso? isso mesmo. Você O ligava, número cara, certo. Você lembra, né? Pois é. Olha o marketing bom do cara. Olha, mano. E aí, hoje a gente tem o Instagram, né? Facebook, LinkedIn, entre outros. O próprio WhatsApp é considerado uma rede social. E a gente entrega muito ali, é o parecer. Aí, e eu costumo usar muito esse exemplo, e o Vinícius deve ter ouvido muitas vezes, eu falo, e aí você parece uma coisa no Instagram e você encontra alguém na fila do Big Lar, que é um lugar clássico aqui em Cuiabá, né? Ah, é? Aí a pessoa pergunta sobre o que você postou e você faz um hã? Então não basta mais você parecer, você precisa ser. Você tem que parecer algo no online, mas você precisa ser isso no offline, porque a gente ainda tem, ou melhor, né? Sempre teremos esse contato tete a tete, um com o outro, mesmo que a pandemia tenha nos colocado em casa, acabou. Agora a gente voltou para a rua, a gente voltou para isso aqui, né? Então, como é que eu vou ser algo no Instagram ou em outra rede social? E aí eu chego aqui, não dou conta de falar sobre o meu assunto, e lá eu domino. Eu chego aqui, não tenho a desenvoltura que eu tenho lá. Como é que funciona? Então, a gente precisa, sim, fazer esse trabalho para que seja equilibrado, né? Janaína, nós conversamos lá na rádio com o Carioca, né? A gente estava falando que vai chegar um momento que a humanidade ela vai ter que fazer um regresso. E não é regredir, né? Nós falamos, é regresso o quê? Já parou para imaginar se de uma hora para outra acabar as redes sociais ou o tal do boom do milênio acontecer e a internet tudo? O que vai ser dessa geração aí pós anos 90, anos 2000? Então, assim, as relações eram normais e acontecia, e todo mundo sobreviveu. Nós somos resultado disso. Bons a nossa resultados. infância, a nossa infância era uma infância, pelo menos a minha era muito agradável, de ir para a porta, reunir com os meninos da rua e você ter várias opções de fazer ali e crescia daquela forma, e aula de datilografia e isso era aquilo. Digitação, né? Já Pois evoluiu, é, né? digitação. Eu fiz Olha o datilografia. tamanho disso. CP500 era o primeiro computador, Vinícius, Olha aquele só. que era MS-DOS. É. Lembro disso que era o primeiro também. sistema operacional. Então, assim, e a gente está aqui vivo e bem e feliz e estamos tocando. E se de repente tudo isso acontecer? Então, as pessoas têm que usar, de certa forma, essa máscara, ou então se enquadrar nesse tipo de perfil digital, nesse avatar digital, para que ela possa se mostrar para o outro de uma maneira mais acessível. E que, na verdade, quando você vai ver... Eu lembro de uma propaganda que um camarada, tinha que ser coreano, ele casa com uma mulher, quando ela chega em casa, ela tira os cílios, aí ela limpa o batom, aí ela tira a peruca, ela vem, de repente, não era nada daquilo que ele casou. As pessoas hoje em dia estão por trás de um avatar.
É verdade. O que é importante destacar, mas assim, autossabotagem, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas é algo ruim, né? Todos nós nos autossabotamos, tá? Vamos começar aqui. Sim. Seja bem-vindo ao clube, né? Você não está só, quem Seja está ao nos ouvindo aí, clube. você não está só. Porque nós temos, assim, isso é algo novo, é um conceito que vem lá da neurolinguística, da PNL, né? Nós todos temos contradições internas, temos várias subpersonalidades, né? E elas brigam entre si, né? Uma que é uma coisa, outra que é outra, né? Então, vocês precisam desenvolver um pouquinho mais essa questão. Todos temos, mas é importante ter consciência e ir elaborando, né? E racionalizando isso, né? Vocês chegam a passar algumas dicas, alguns métodos lá? Como é que vocês trabalham na palestra, Ricardo? A palestra, ela tem 2 atos, vamos dizer assim. A primeira é entendendo sabotagem, entendendo sobre autossabotagem, como que ela aparece, como que ela desenvolve e conhecendo o seu eu. No segundo ato são as soluções, o que você deve fazer. Assim, eu já deixo bem claro aqui, vou dizer na palestra, você não vai sair de lá curado com a sua autossabotagem. Sabe por quê? Gostei do curado. Porque... Não é uma igreja, não é uma... Justamente. Chega lá, você vai sair de lá. De dedicação. A sessão de descarrego. Justamente. Porque a autossabotagem é uma coisa sua. Eu não sei a autossabotagem que você tem. Eu não sei os sabotadores internos. Agora eu vou te dar caminhos para que você entenda o que você tem, você perceba, e você começa a desenvolver pequenos ou até micro hábitos, onde você vai cancelando aquela sabotagem na sua vida. Né? A gente estava até falando de espiritualidade, e aí eu cito o apóstolo Paulo. Ele tem uma citação no livro de Efésios dele, muito conhecida, que ele diz que o corpo milita contra o espírito, e o espírito... Aí é o Paulo. Gente, A Siri quer participar. Você não faz parte. Eu pensei que fosse a outra, a concorrente, a... Alexa? Alexa. Tem essa. Alexa. Do Google, né? Google. E o Paulo, ele diz, o corpo milita contra o espírito e o espírito milita contra o corpo ou contra a carne. Então, você vai ter sempre aquele confronto. Essa guerra interna, né? Eu gosto sempre de falar bem assim, se você parar para imaginar, 5 horas da manhã, 5h30, você levanta para caminhar ou ir para academia. Seu corpo quer ir? Ou só sua mente está falando, não, eu preciso ir? Seu corpo quer o quê? Continuar dormindo. Ele quer ficar inerte ali, ele não quer isso. Tá tão quentinho, né? Tá tão bom, eu vou pegar peso, ainda mais se tiver uma garoinha. Então, assim, esse tipo de conhecimento nós vamos estar expressando lá no dia da palestra, e nesse segundo ato a gente vai dar esses caminhos, vai dar algumas situações onde você pode trabalhar no dia a dia para que você possa ter aí um entendimento de uma forma bem ampla da sua sabotagem e começar a cancelar ele dia após dia. É possível? Claro que é. Tem pessoas que são cheias de sabotagem. Eu queria ouvir a Janaína. Por favor. Curando a sua autossabotagem, né? Isso. A gente vem para o processo de percepção de marca pessoal. Para algumas pessoas isso já é uma realidade, mas muitas vezes ainda é muito superficial. Então a ideia é fazer com que essas pessoas realmente se percebam como marca, como sua principal empresa. Aquela coisa do avião, de coloque a máscara primeiro em você, é sobre isso. É você se perceber, né, como a peça mais importante do contexto em que você estiver. Porque se você estiver bem, todo mundo ao seu redor está bem. E aí eu tô te falando sim de marca pessoal. E a marca pessoal é você na sua vida cotidiana, é você no seu trabalho. E eu já ministro essa palestra, mais ou menos, já falo sobre isso desde 2019. Então eu vim caminhando e aperfeiçoando, obviamente, esse conteúdo. A gente vai falar de marca pessoal, a gente fala de posicionamento, onde é que você precisa estar posicionado. A gente fala sobre ser estratégico e intencional. O Vinícius ouviu isso muitas vezes, né? De mim na mentoria. É importante que a gente seja estratégico, é importante que a gente seja cauteloso, é importante que sejamos intencionais nas nossas atitudes. Se você está num ambiente como esse, com 4 pessoas, é que todos nós nos conhecemos muito bem. Mas tem gente que consegue chegar numa mesa, ela tem potenciais clientes ou parceiros de negócio, ela consegue chegar muda e sair calada. Poxa, ela perdeu uma grande oportunidade. Né? E uma coisa que eu costumo falar, e o Ricardo falou agora sobre os 15 segundos, quando você trabalha o seu negócio, você se percebe como marca pessoal e está seguro em relação a isso, você tem que conseguir se vender, e é um vender sem vender, em 30 segundos. E às vezes eu faço uma provocação. Se você encontrar um cara que você quer muito para fazer um bom negócio num elevador, tá só você e ele, você sabe o que falar? Você consegue aproveitar essa oportunidade? Né? Quem é essa pessoa que você gostaria muito de encontrar? Então, assim, eu vou trazendo
reflexões ou fazendo perguntas que vão fazer com que essas pessoas consigam construir essa imagem dentro delas, né? E aí, óbvio, depois a gente aplica. Uma outra coisa que eu acho que tem que ser dito é que o público da palestra é um público extremamente interessante. Então, as pessoas devem aproveitar para fazer networking, né? Quantas pessoas vão estar ali que talvez Inclusive, teremos um espaço de network no Sim. saguão lá. Que legal. Você já foi lá? Já. É imenso. Então, Meu filho estuda aquela lá. entrada ali, né, Janaína, nós usaremos justamente para esse momento de network. Quantas pessoas estão O ali? lobby né? Quantas Ela pessoas estão boa ali? escolha de local, Desculpa. sim. Muito bom. Pois é, e ele tem estacionamento, Sim, é tem. centro, uma avenida larga, é Você não preocupa difícil com o seu carro, dar um né? problema, né? Parabéns. Quantas pessoas estão ali que de repente eu sigo nas redes sociais e eu nunca conversei? Verdade. Por que eu não chego ali e falo, oi Hugo, tudo bem? Ó, eu não me acostumei com o Luiz Hugo ainda. Ô, Não Luiz tem Hugo, tudo problema. Seja bem? bem-vindo ao Eu clube. também Né? estou nesse processo. Ah, você tá nesse De processo? rebrand, de reposicionamento Ótimo, da minha fechou. alcunha, da minha marca pessoal. O meu namorado tá no rebranding Tá da vendo? marca pessoal e eu tô tendo que me acostumar com isso Na verdade, a também. gente está constantemente num rebranding, né? A gente está sempre Sempre. se reposicionando, né? E você sabe que eu assisti um filme, eu vou até levar um trecho dele para palestra, então eu não vou falar o nome. E aí Não o vai dar profissional, não vou dar esse spoiler, o profissional é um homem adulto, e aí ele traz essa realidade de se ver como marca pessoal pro enteado. O menininho de 10 anos, na escola você tem que fazer isso, você tem que ser estratégico. Então pensa, se desde criança você conseguir trazer isso pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu enteado, enfim, ele vai crescer com um posicionamento diferente. De repente ele não vai ser aquele menininho que está sempre sendo deixado de lado, que é ruim, né? Você fica sentido com isso. Pô, todo mundo quer pertencer e todo mundo tem o direito de pertencer. Mas talvez você precise fazer um movimento que talvez não seja natural, mas ele pode ser estratégico e intencional para que você pertença. Pode ser difícil no começo, é igual acordar às 5 da manhã. Eu acordo às 5, hoje eu falhei. Mas depois que você se acostuma, ele vira um hábito e fica muito natural. Então, para mim é natural me apresentar com o meu nome, o meu sobrenome, porque isso vai me diferenciar de uma pessoa que tem o mesmo nome que Das eu outras Janaínas. e que está no mesmo universo que eu, entendeu? Sim. Então, eu preciso fazer isso. E é natural depois de um tempo. E isso faz com que as pessoas se lembrem de mim. Então, eu quero muito, de verdade, que quem estiver com a gente no dia 4 de abril saia dali com a chave, nem que seja meio virada, sabe aquela coisa de virei metade da minha chavinha? E aí ela pode construir isso sozinha ou com a nossa ajuda depois, né, que Ricardo? Saia com urticária de lá mesmo, sabendo que tem que mudar. Porque, assim, se você predispõe ir, se você eu acho que quem vai já está muito pronto e caminhando para a mudança. Sim, algumas né? pessoas estão Já preparadas. tá aberto. Eu preciso ouvir isso, preciso tomar noção do que realmente eu preciso fazer. Né? Falando aí sobre essa mudança, eu tive que fazer isso, Janaína sabe. Meu nome é Ricardo Alexandre da Costa Amorim. Sempre fui conhecido, né, Janaína, como? Ricardo Amorim. Ricardo Amorim. Vocês conhecem algum Ricardo Amorim? Famoso. O economista lá do Mahatma Connection, né? Então, todo digital que eu iria fazer com o Ricardo Amorim, aparecia quem? Ricardo Amorim. E conversando com a Janaína, entendendo mais sobre isso, eu fiz a junção, né? Do Costa Amorim, porque minha família Costa ia ficar zangada comigo se eu tirasse. Aí eu fiz a junção, ficou Costa Amorim, justamente pensando nisso. E deu super certo. E se você der uma googlada, né, uma pesquisada no Google, Ricardo Costa Amorim, você aparece. Agora, se for Ricardo Amorim, meu amigo, competir com... Costarim, perdão. Com o Ricardo Amorim. Não, já aparece, né? já aparece, sim. E o Ricardo Costa Amorim também tem um camarada, eu acho que é um blogueiro lá do Rio de Janeiro. Também apareceu o camarada e falei, não, eu vou fazer a junção. Sorte a minha que Jana Gaíva não Jana Gaíva nem. Tem Janaína. O Reiner, ainda tem o Reiner, né? Tem Janaína Riva, agora Sim. Garriva é só... Garriva é melhor. Garriva é boa, né? Um beijo para a nossa Janaína Riva. Eu até gosto, porque aí as pessoas lembram mesmo de mim, entendeu? A gente está ali caminhando. Todo lugar, gente, é impressionante. É a Gaíva, mas não é a Riva, eu falo isso. Não sou ela, mas você pode lembrar de mim. E um H, e um Y, e uma festa inteira do alfabeto, né? Então, a ideia também é que seja tão leve quanto está sendo esse nosso bate-papo. É isso aí. É que as pessoas tenham a oportunidade de perguntar pra gente, de conversar, de refletir. Uma troca, né? É uma troca.
Exatamente. Eu queria falar ainda, assim, pegar pelo ponto do Ricardo aqui, Janaína, só na questão que acho que você vai abordar mais essa questão da autossabotagem, do Alguém tá emocional. preocupado. Isso afeta diretamente no que a Janaína está falando. Muito. Justamente. Da construção É da tua complementar. marca, do teu posicionamento. E é o posicionamento para a vida, né? Não é só o posicionamento social, mas é como você se encara diante do espelho, né? Sim. O Daniel Goleman fala muito sobre alguns sinais que o corpo emite e que você, se educando, você consegue identificar, por exemplo, né, um dos sinais que ele cita no livro dele, Inteligência Emocional, é de que quando você está assim, possuído pela raiva, né, a primeira coisa a mensagem que os neurotransmissores encaminham, né, para o teu corpo é sangue para as mãos, né? E daí a vontade de esmurrar E aí alguém. você fecha a mão. Né? Exatamente. Então, que ensinamentos que você pode antecipar para quem nos assiste, nos acompanha aqui, o que essa pessoa deve ficar atenta, assim? Em que pontos ela pode falar, opa, peraí, eu tô me sabotando. Sim. Muito bom. Eu tenho um doutor americano chamado Joe Dispenza. Ele fez um... Ele. Hã? Adoro o Joe. Muito bom. Ele tem um livro que fala sobre essas mudanças de hábitos, né? Aí ele vai muito pro caminho da né? Da neurociência, tal, essas coisas aí, porque ele é doutor nisso. Mas ele faz uma citação muito interessante quando ele diz o seguinte: você tem um cérebro, esse cérebro ele foi formado no decorrer da sua história, nós falando de história, e geralmente as sabotagens ele tem a maior porcentagem baseado na tua infância, na tua adolescência, e ele moldou o seu caráter na sua fase adulta. Muito bem. Se você citou o exemplo da raiva, se você fica com raiva constantemente, se a raiva é um divisor de águas para a sua conduta, você vai evitar o quê? Situações que te levam à raiva, a estresse. Se você tem, por exemplo, glossofobia, se você tem claustrofobia, você vai evitar situações que te levam a um elevador, ver gente, falar em público. Ok, mas quando isso também é um ponto decisivo para a sua vocação ou para o seu, vamos dizer assim, estado profissional, por exemplo, se eu tenho medo de falar em público, mas eu agora me formei um profissional e eu preciso falar, eu preciso desenvolver isso. Eu não posso ficar com medo de falar em público sempre, né? Agora, assim, eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim. Se são gatilhos que despertem a minha autossabotagem, eu vou evitar ele. E se eu não consigo evitar, eu preciso tratar ele. Em alguns pontos, até com terapia. Terapia mesmo, você procurar um neuropsiquiatra, um profissional que trabalhe dessa forma. A terapia, ela é o último caso, quando o seu medo vira uma fobia. Nós temos alguns graus de medo, né? Medo, pavor, fobia. E quando você chegou num grau extremo, um tipo de conversa, uma palestra com o Ricardo, com a Janaína, ou qualquer outra coisa, às vezes não vai ajudar muito. Você precisa realmente fazer um tratamento diário. Mas quando você consegue, através de pequenos hábitos, pequenos processos ali, invertendo a situação, enfrenta o medo. Medo também, ele não é preocupante num todo. Ele também te evita de qualquer consequência. Sim. Se você vê um pitbull na rua... Corre. Medo é normal. Parado, não sei. Depende, é melhor, né? Você vai avaliar a situação. Se você está num penhasco e você vai andar na beira do penhasco, você tem que ter medo de andar ali. Então, tem algumas situações na sua vida, no seu dia a dia, que te causam esse tipo até de constrangimento que você evita, né? A raiva é um sentimento que ele é muito atual. Nós passamos por raivas constantes. Se o seu celular, por exemplo, cair o sinal, o primeiro sentimento que vai despertar em você é a raiva, principalmente quando você está corrido e tem que fazer alguma coisa. Se você não encontra lugar para estacionar, agora eu fiquei ali na frente procurando. Ele vai despertar. O primeiro gatilho vai ser a raiva, depois vem o descontrole, o estresse. E aí daí a importância de você saber como atuar, tanto nesse lugar, né, sozinho, eu comigo mesmo, quanto perante o coletivo. O Dr. Joe ele fala o seguinte, anote. Por exemplo, você começou a entender sobre sabotagem agora. E você pega um caderno e começa a anotar assim, eu acordei de manhã cedo, eu não gostei que minha esposa não fez o café. Ok. Eu peguei o mesmo caminho, esse caminho está me deixando estressado. Você vai anotando.
Ok, você anotou? Aí ele vem e diz para você assim, tenta fazer diferente. Num dia anterior você fala para sua esposa que o café você gosta daquele jeito. Você pega outro caminho para você ir para o trabalho. Você começa a moldar o seu cérebro porque ele é comodista, por natureza. O cérebro ele vai se acomodar de acordo com a rotina que você tem. Sim. Por exemplo, eu falei naquele dia lá da entrevista, você é destro ou canhoto? Eu? É você, Sou destro. Luiz. Destro. Tenta escovar os dentes com o braço da mão esquerda. Sim. Você coloca a calça primeiro na perna da esquerda ou da direita? Direita. Então tenta mudar de novo. Tenta fazer os movimentos diferentes no chuveiro quando você vai tomar banho. Sim. Geralmente a gente faz o mesmo movimento. Começa lavando as costas. Neurobiótica. É isso aí. Neuroplasticidade também. Isso mesmo. Então são condições que você vai exercitar. O meu cérebro é um músculo. Você vai exercitando ele para que você quebre o padrão que ele está. Porque ele tem o padrão de acordar, de escovar o dente com a mão direita, de você pentear o cabelo do mesmo jeito, pegar o mesmo caminho, aí você passa a mesma raiva. Então, assim, o que você está colaborando para que você evite aquele estresse? Nenhum. Faça diferente. E se você não conseguir se controlar nisso, né, na sua vida pessoal, no seu dia a dia, dentro da sua casa, como é que você consegue no seu ambiente profissional? E eu vou além, né? Fora de casa, a gente tem muito menos controle e muito mais responsabilidade sobre qualquer coisa. Por isso que muitas pessoas se fecham, né? Preferem não sair de casa, preferem não encarar Isso. o mundo. E a hora que você está Justamente, no mercado profissional, zona se de você não conforto. vai para o embate, porque o embate é necessário. As pessoas têm uma meu Deus, a palavra me fugiu, mas assim, um hábito de usar a palavra discussão como uma briga. E não, é simplesmente discutir um assunto. Eu coloco meu ponto de vista, você o seu, e a gente vai tentar chegar num acordo. E na vida profissional, você precisa discutir. Todos os dias, às vezes, eu escrevo ainda muito, né, para os textos de assessoria. Muitas vezes eu discuto uma palavra do título. Não, eu acho que essa palavra vai fazer mais sentido. Não, eu quero essa. Cara, vamos ler o significado das duas? Agora, se eu não vou para esse pequeno embate, o texto talvez não saia da melhor forma, eu vou me anulando, eu vou me encolhendo, eu vou me diminuindo para caber naquilo. Adivinha quem vai ser promovido se existir uma promoção e se eu tivesse em uma redação? Quem está se posicionando. O que escolhe as melhores palavras para o título. O que escolhe as melhores palavras para o título e vou além. Ele pode nem ser tão bom em português, em ortografia. Sim. E na escrita, né? Na qualidade da escrita, isso, né? E ele está se posicionando. Então, assim, gente, o posicionamento ele é tão importante e eu venho falando tanto em posicionamento e aí você começa a olhar para o seu dia a dia, né? Claro. Você olha para as crianças, você olha para o garçom, você olha para o colega, você olha para alguém que está dando uma entrevista e aí você fala, cara, quem se destaca? Janaína, quem se posiciona ocupa espaço. Você me mandou um vídeo recentemente lá do Dr. Clóvis, né? E Ah, ele o diz o Clóvis seguinte, Barros. ele tá bombando na internet, e ele tem uma frase que ele é muito interessante, que fala bem assim, ó, você já parou para imaginar que você tem que se aturar? Você tem que se aturar até o resto da sua vida, né? Vai ter sempre aquela voz do seu ouvido. Vocês já assistiram Venom? Assim, O Venom. do Homem-Aranha? Do Homem-Aranha, e fica o monstro ali, eu vou comer esse cara, né? Eu vou comer ele. Não, quem vai comer? Você não para com isso, você não vai comer ninguém. Você tem esse monstro dentro de você que fica te sabotando, falando, não vai lá que você vai passar vergonha. Não, eu vou passar vergonha, eu preciso passar vergonha. Você tem que combater esse Venom que fica dentro de você, que fica ali te sabotando, e vai muito em conta aquilo que você perguntou lá desde o início. É hábito, mudança de hábito. Resume. Agora sim, como que eu faço isso? Aí tem uma metodologia. Eu tenho uma metodologia chamada SOS, sabotando o seu sabotador. Olha que Sabote legal. ele antes. Antes dele agir em você, você já sabota ele, para não dar espaço para ele. E cancele o Venom que tem ali dentro. Tem que fazer faz, né? E eu vou além. Se a gente não entrasse nessa do tem que fazer faz, eu não tinha topado essa palestra que Justamente. a gente decidiu, Fala, marcou não, em eu não 20 tô preparado. dias. Será que eu consigo? Tem né? feriado? Vamos esperar só passar o feriado, aí depois você É. espera passar as férias de julho e você vê, já passou um monte de tempo. É aquela história, assim, você tem muitas variáveis, né? Ah, mas será que esse dia não vai chover? Mas será que vai dar gente? Será que vai dar gente? Porque você começa a se fazer perguntas, né? Sim. Será que vai dar certo isso, né? E é isso, né? A gente precisa Se ter for uma coragem. pergunta de cunho externo, ok, até passa. O problema é de cunho interno, né? Será que eu vou É você conseguir? duvidar E de a si gente mesmo. faz Será que isso. como Isso que é eu vou muito falar sério. em público? Eu vou subir num palco e vou falar para 200 pessoas. Eles vão me olhar.
E eu conheço muitas dessas pessoas, o que é pior, né? Justamente. Se você não conhece, eu acho que você fica mais tranquilo. E É. não se enganem, vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, se vocês acham que a gente não tem essas preocupações, Claro que a que gente tem. não tem Quem essas nunca, né? inseguranças. Se a gente não fica um pouquinho nervoso, eu estou muito acostumada a perguntar, não a responder. Estar É desse isso aí. lado, para mim, é mais desconfortável. Mas eu venho. E vou, e comecei Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz uma palestra, eu falei para um grupo de jovens universitários. Em 2019, eu tinha tido um casamento no dia anterior. Cheguei na minha casa, tipo, 4h30 da manhã. Cheguei 8 horas para essa palestra. E eu olhava para aqueles rostinhos e pensei, que responsabilidade falar para eles, né? Porque o que eu falar aqui pode ajudar ou literalmente Impactar pra sempre, né? vai impactar para sempre. E eu sei que Bom, impactou Diogo. para sempre, porque hoje, 2023, 4 anos aí, eu tenho pessoas daquela época que ainda me mandam mensagens e falam, hoje aconteceu isso, e lembrei da sua palestra. E Janaína, só aproveitando, assim, a Janaína quando falou, porque nós nos conhecemos numa emissora, foi na TV Band. E uma Isso. coisa é você falar como nós estamos falando hoje aqui, diante da câmera, né, olhando as lentes da câmera e falando com quem está lá em casa. Isso é uma Sem coisa. julgamento, porque você não sabe o que eles estão, como é que eles estão olhando. Exatamente. Outra coisa é você falar em público que a cada palavra que você lança, a cada gesto, né, a cada movimento, você percebe uma reação do público. Sim. Então, é completamente diferente, né? Olha, é muito, 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 muito diferente. E assim, eles são o seu termômetro, né? É isso aí. Se a pessoa boceja, eu falo, meu Deus. Hoje eu tô mais tranquila, eu faço isso faz muito tempo, eu já dei treinamento quando eu era mais nova. Mas ainda assim, eu preciso olhar e ver como vocês estão olhando agora, sabe? Esse olhinho brilhando de tipo, putz, que assunto legal. Porque senão você começa a meio se perder. E não dá, né? Você não pode se perder naquela hora. É muito diferente. O que eu quero destacar, amigos, também, temos participações aqui. Ai, assim, que né? legal. Nós estamos Bom. falando de nós para nós. Assim, Eu vou dando um bis aqui, um bis. Gosto de pessoas que Tá querem. parecendo uma mesa do Di Parma, Obrigada, do senhor. Chopin, né? Tá precisando Eu lembro do Lino Rod Não, sentado uma mesa lá. no Chopin. Do de Parma? no Chopin. Ele Pois tinha uma é. sala especial ali. Lá no cantinho, né? Canto fechada. Verdade. Eu não sabia disso. Você lembra disso? Eles tinham uma Você é tal de uma muito novo. confraria. né? É uma confraria. Ou Era uma de Parma, confraria né? ou um concílio de homens. Eu ali. cheguei a participar de algumas sessões dessa confraria. Você né? participou, né? Aí tinha um outro que era o DIVA, né? Que era o Departamento de Investigação da Vida Alheia, né? Que era o DIVA, né? Diva. Eu tava vendo o departamento... Vamos lá na DIVA. Qual que é? Departamento de Senadinho, lá no Investigação centro. da Vida Alheia, né? Lá Toda na padaria, né? Na Viena. Não, Senadinho. Não, ao lado da É. prefeitura. Mariano, na frente do ao Mariano, lado da né? prefeitura. Sim, sim. Eles ficavam ali só confabulando. Sempre que eu passo ali em frente ao de Parma, eu lembro do Velho Lino, né? Que foi uma escola prática de comunicação para mim, né? Como que é preciso falar para fora da bolha, né? Porque a nossa tentação é falar só dentro da tribo, né? Da isso nossa aí, tribo, só é dentro da isso aí. nossa bolha, né? E ele foi uma aula, um ensinamento, né? Para nós, o Hugo também teve a oportunidade de trabalhar com Sim. ele, né? Mas quem nós temos aqui? Vamos falar para fora da bolha, né? José Rodolfo Novaes Costa, Opa. boa tarde, ansioso pelo programa. Ele colocou até antes, né? Ele estava ligado mesmo. Né? Eliette, Marta é a mãe da Janaína. A família Porque tá a sempre família, presente. Boa a família que fica tarde. com o pompom Povo na de frente. mamãe, né? Ana Lúcia Arruda, boa tarde. Assunto de grande relevância, parabéns. E lá no Facebook, né? Porque tá sendo transmitido via Facebook Olha também, que legal. do Bom da Notícia. Tiago Brito, muito bom. Também acredito que cada pessoa é uma marca. Cada um tem que saber se vender para ter sucesso. Então, a palavra venda, eu quero até puxar alguma coisa nessa linha, né? A palavra vendas, né? As pessoas, quando a gente fala venda no bom sentido, né? Toda palavra que você precisa explicar não é uma boa palavra, né? Senão ela era autoexplicativa, né? Estou provocando. Chocolate. Né? No bom sentido. Né? Estou provocando no bom sentido. Entre aspas. Então, eu acho uma palavra legal. Mas é venda no sentido muito mais de promoção, né? Algo que você sempre insistia muito comigo, e é verdade. Hoje todo mundo se promove, né? Se vende, né? O tempo todo, né? E né, tá fazendo a foto, né? E assim, o que eu acho interessante dessa questão da autossabotagem, as pessoas às vezes se cobram muito, né? Mas eu vou lá e vou descobrir que eu tô me autossabotando, é melhor ficar, né? Mas assim, é a questão da autorresponsabilidade, né? Exatamente. De não colocar a culpa no pai, na mãe, na avó, no tio, no chefe, no vizinho. Olhar no espelho e falar, o que depende de mim?
Claro que não podemos ir para um extremo, né? Assim, tudo, né? Nós que somos ter um seres equilíbrio. sociais, né? Sim. Nós dependemos da sociedade também. Não podemos colocar a culpa de tudo, né? Eu só estou desempregado, a culpa é minha. Não, calma, tem questões sociais, econômicas também, né? Mas é preciso ter esse olhar da autorresponsabilidade. Então você podia falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa necessidade que os profissionais têm, né? De se promover, né? Em todo espaço, né? É muito. Ontem ainda, voltando a esse evento que eu fui, de repente a mulher falou assim: olha, que bom que a gente está aqui conversando, né? E aí, de repente, eu posso indicar você como jornalista, você. A gente vive desde sempre de indicações. Né? E eu costumo dizer que o quem indica abre a porta e é a sua capacidade que te mantém. Né? E seja lá qual for a profissão, pode ser loja, pode ser o que for, um motorista, enfim, a gente vai sempre indicar. E é natural, né, do ser humano. A gente está em grupos hoje, entra de repente e fala assim, alguém me indica um eletricista? Você conhece vários, mas você indica aquele que te marcou de alguma forma, aquele que fez um bom trabalho, você lembra do que fez um péssimo trabalho e fala, esse eu não vou indicar. Porque quando eu indico, eu também estou assumindo uma responsabilidade. Sim. Então, sim, de alguma forma, a gente precisa o tempo todo estar se autopromovendo. Porque se eu não falar de mim, eu não posso esperar que seja a minha mãe que vá falar, por exemplo. Porque e aí, se ela não falar? Aí eu vou culpá-la? Né? E aí, voltando um pouquinho à autossabotagem, eu estudei um pouco sobre neurociência, e a neurociência explica o seguinte. Até os 22 anos, o nosso cérebro está em formação. Então, até os 22 anos, eu tenho aí o direito de culpar alguém. Ah, eu ainda tô assim, porque quando eu era pequena, meu pai, minha avó, minha tia... Passou dos 22 anos, eu tenho total responsabilidade sobre mim. E aí entra a autorresponsabilidade. Não dá mais para falar que eu tenho medo do escuro porque um dia alguém apagou a luz e não, gente, se eu já tenho consciência de que o meu medo de escuro é porque algum dia alguém apaga a luz, significa que no escuro nada vai acontecer. Vamos embora para frente. Então é importante você se autorresponsabilizar. Chega de viver na vida, na síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui educada assim, não dá mais. E eu gosto muito da ideia de trazer as pessoas para essa realidade da autorresponsabilidade, porque de tudo que a gente tem, o mais importante é o tempo. A gente não compra ele. Ele não volta. Então não adianta hoje eu querer ter sido diferente quando eu era repórter para hoje, de repente, estar apresentando um jornal. Não tem mais volta. Se eu ainda quiser esse tipo de lugar, né, ocupar esse tipo de lugar, eu preciso começar agora a trabalhar, a trabalhar algo diferente. E isso não vai acontecer. Né? Então, assim, assumam suas responsabilidades, ocupem os seus lugares e saibam, muito importante, onde vocês querem chegar. Porque se eu não souber onde é que eu quero chegar, como é que eu vou me autorresponsabilizar pelo caminho que eu vou traçar? E isso faz parte, sim, da construção da sua marca pessoal. É a Alice com o coelho lá, né? Adoro esse trecho, né, do filme. Pra onde você quer ir, né? Não sei. Toca, né? Então, qualquer caminho serve, né? No mundo hoje de metaverso, né? Assim, e aí as opções são muitas, né? Inclusive o filme é muito bom, né? Que ganhou o Oscar, né? Não sei se vocês chegaram de assistir. Luiz tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Comecei a assistir, não consegui ainda. Que loucura aquele filme. Terminar. Eu não vi também. Não, é uma loucura aquilo, filme, mais louco que o Matrix. Porque a cada fração de segundo, você toma uma decisão. Uhum. E o filme trata justamente sobre isso, né? A cada fração de segundo você toma uma decisão e o caminho, né? Onde aquilo vai te levar. Então é uma loucura, né? A todo momento a gente está tomando uma decisão na nossa vida. Tem inspiração em Alice, né? Lewis Carroll, né? Que é um livro de filosofia, de ponta a ponta. Né? Lindíssimo, inclusive. Hoje eu reli Alice já adulta, assim como O Pequeno Príncipe, e eu tenho buscado reler alguns livros que eu li quando eu era mais nova, porque o ponto de vista é totalmente diferente. Se você ler amanhã de novo, você vai encontrar. Sim, sempre. Eu costumo abrir a Bíblia todos os dias e eu anoto, né, a data que eu abri. Uhum. Então, tem trechos que eu já abri 4, 5 vezes e é como se eu nunca tivesse lido. Interessante colocar a data, hein? Eu coloco. Muito interessante essa ideia. E anoto esse trecho no caderno que eu tenho do devocional. Então, eu associo aquele trecho com a data e com o que eu estou vivendo. Sim.
E o que é importante é entender os nossos próprios limites também, porque as pessoas às vezes se culpam muito. Porque nós passamos quantos anos nos estruturando para ser quem nós somos, né? Você quer que em 2 horas de palestra mude tudo, né? Não é, as pessoas querem uma coisa Não mágica, vai. assim, Não um tem processo, né? emagrecer sem Clariza. fazer dieta e sem fazer Pois é. exercício. É Isso. Ô, Vinícius, é interessante que você tocou num ponto que eu e a Janaína conversamos bastante, onde a gente quer dar uma certa continuidade nesse tipo de... Vamos dizer assim, Cuiabá, não que Cuiabá, hoje Cuiabá mudou muito como um centro do agronegócio, nós conhecemos aquela situação geopolítica e tal, mas ainda somos um pouco carente em relação a desenvolvimento pessoal. Nós podemos citar aqui, tem o professor Ali Badawi Júnior, né? Nós temos várias pessoas que saíram daqui, o Wendel Carvalho saiu daqui, lá do Parque Cuiabá, hoje é né? Outra vertente, mas enfim, a intenção é que a gente não fique com uma palestra, né, você é a sua marca, não sabote, a intenção é que a gente dê continuidade em vários outros assuntos e a gente forme aí uma agenda a nível local aqui, da região, da Baixada Cuiabana, com assuntos totalmente relevantes para que as pessoas possam também ter acesso a esse tipo de conteúdo. Ah, Ricardo, mas nós temos o Google, aí nós temos o YouTube, tudo bem, mas quando você tem a possibilidade de ter um profissional, por exemplo, você vai falar sobre... eu queria me posicionar na internet. Você vai conversar com uma pessoa que está totalmente aqui, ó, tete a tete, olho no olho. Não é melhor? É personalizado, né? Justamente. Então, a intenção é que a gente construa uma agenda dentro deste ano ainda. Vai vir muita coisa nova. Então, o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, vai vir muita coisa nova ainda dessa parceria, dessa dupla. Vamos agregar muito mais pessoas. Quem sabe aí o Vinícius falando sobre qual que... o papel da política na sua vida. Nas ele tem relações sociais. O desafio de escrever sociais, livros. Escrever livros, justamente. Eu percebi, certo, é um convite que tá para um network. Tá é isso vendo? aqui? Assim que surgiu lá Aula prática. na Metrópole. Aula prática. Sobre aqui, né? ser estratégico e intencional. Aula prática aqui, né? Tá certo. Isso aí. Vamos. Aliás, um dos produtos que eu tenho veio da mentoria com a Janaína, que é a política de A a Z, né? Ai, eu adoro. Pois é, já fizemos aqui um período, agora eu vou retomar em outras bases, né? Em outros locais, mas isso surgiu da nossa mentoria, né? Isso, e eu É acho filho seu, tão vou te importante. Você é madrinha Por dele, hein? favor, vamos Eu vou te batizar essa chamar no criança. primeiro lá. Transformou Eu em vou. e-book No para primeiro. venda? Então, a ideia é essa, né? É ter 26 entrevistas, né? Sobre verbetes, né? A de audiência pública, Sim, B de balanço público, Sim. C conselho. E aí depois colocar para E venda, depois né? transcrever. Aí bota a exatamente. cara lá, Assim que bota são a cara os lá livros dele. fazendo a propaganda do livro. O interessante, rapidinho, o Aristóteles ele tem um tripé de persuasão, né? Ele coloca lá como étios, logos e patos. Sim. O étios vai trabalhar basicamente na credibilidade. O logos, ele trabalha na lógica. E o patos é emoção. Então, assim, na venda em si, 70% é patos. Os outros restantes vai na sua credibilidade. Quem está falando? Quem está falando, ele é responsável por isso, né? Está falando de política, o Vinícius, não, conheço. Aí tem conteúdo. Que nem eu falo para o Suelme, para o Biela. Sim. Né? O assunto, mas o emocional na venda é o que vale. Por isso que você vê uma pessoa prender você em 5 segundos na hora que ele quer oferecer um produto na internet. Porque ele despertou, ele foi na sua dor, né? Ou na sua dúvida. Por isso que as vendas são por esse caminho. E na hora que a pessoa para ouvir, mexeu no emocional dela, ela fala, poxa, eu vou comprar. Vou comprar porque ele falou comigo. E fala com você por que você compra? Porque pessoas se conectam com pessoas. A pessoa não necessariamente compra a Muito bem mentoria falado. de mim. Sim. Na verdade, ela se conecta comigo, com o meu posicionamento, com os meus hábitos, com os meus valores. E aí eu sou a pessoa ideal para entregar esse conteúdo para ela. Porque eu não sou a única que faço isso. E aí é muito importante, Janaína, você disse assim, quem melhor do que eu para me vender, né? Sim. Eu sou a melhor pessoa para isso, mas é muito importante ter o bom senso para que isso não se transforme numa eubiose, né? Assim, numa simbiose do eu. É assim, porque Pelo eu, amor e de você Deus. se torna Eu uma mesmo pessoa irei. ufanista, né? Assim, Narcisista. Já não é nem Narcísica, narcisista, né? porque isso todo mundo fala assim que só existe o bom marketing, né? Mas isso é um marketing negativo, né? Uma pessoa é horrível você estar ao lado de alguém que só fala sobre si, Justamente. né? Então, para isso é preciso ter estratégia. Até porque um dos diferenciais, e aí estrategicamente pensando, é permitir que o outro fale. Porque quanto mais ele fala, mais ele
sente que você está interessado nele. Ó, técnica até de paquera, hein? Pois é. Ouça. Tá Ouça. vendo? Tem essa, mais olha do que- só. De vez em quando você faz Dicas um... Janaína. Vai ter outro programa Mas lá sabe no uma coisa que você Metrópole, falou? né? Só voltando ao autoconhecimento, né? Isso é autoconhecimento. Quando eu vou vender chocolate, se eu for abrir uma loja de chocolate, eu tenho que entender muito de chocolate. No mínimo, né? Muito. No mínimo. Por que a gente começa o processo de construção e posicionamento de uma marca pessoal pelo autoconhecimento? Porque eu estou me vendendo. Se eu não me conhecer muito bem, como é que eu me vendo? Como é que eu sei qual é o meu limite? Como é que eu sei qual é o meu diferencial? Como é que eu sei como é que eu vou me portar numa situação de estresse ou de tomada de decisão rápida? Então, eu preciso sim me autoconhecer para que eu possa me vender, inclusive, vender sem vender mais uma vez, né? Para que eu possa me vender, inclusive, para o meu cliente ideal. Porque quem se vende para todo mundo não se vende para ninguém. Quem acha foco, que né? não tem foco. E se eu não tiver foco, hoje ainda, que a todo momento você é convidado a olhar para o seu celular que te distrai, você não chega em lugar nenhum. Juro por Deus. E vocês são prova todos aqui. Tá todo mundo com o celular na mesa. Sim. O Ricardo, coitado, com 2. Se Porque lá é do você evento. deixar, você fica o dia inteiro com o celular, não não. fica? Tem gente que não faz outra coisa, né? Aham. Nesses grupos aí. Gente, eu vou falar um exemplo. Eu tenho, acho que Autossabotagem, viu? É um ponto de... Eu tenho uma hoje característica, né? É verdade. 167 mensagens não respondidas. Você acha que se eu resolver responder tudo, eu vou fazer mais alguma coisa no meu dia? Não. Olha, infelizmente, aqui o YouTube está falando que tem 55 minutos aqui. Então o problema não sou eu, tenho que brigar aqui com o YouTube. Aqui, que tá Então falando. falta 5, né? Pois é, então faltam 5 para terminar. Tudo que é bom dura pouco, passa Tudo. rápido, né? Tá vendo? Ainda Uma bem, conversa porque a gente fica à agradável, vontade né? demais, Tá né? vendo, né? A Eu gente vim é preparado sempre para mais. 3 horas. Eu vejo aqueles podcasts aí nacionais e o pessoal É. fica ali falando 2, 3 horas. Eu acho que tá na hora de melhorar Aí vem esse o tempo aí, né? lanche, né? Temos tem pizza. Você né? já viu lá? Quem traz pizza são os colegas do Showmano e Cabeça. No final deles É? tem pizza, eles fazem aqui também. Eles são mais brincalhões, são humoristas. Olha, né? acho que eu preciso Um arrumar um deles tem desse. pizza também. Quem sabe, né? A gente adota essa Por prática. que não, né? Mas temos que encaminhar para o final, né? É. Até porque deixa quem quiser mais, cenas do próximo capítulo, dia 4. Dia 4. Exatamente, viu? Ó, Né, tá. a Já fica deixa esse tá gancho, aí. Fica esse gancho. Então, agradecendo, né? Agradecendo o Hugo por mais esse dia juntos, né? Mais esse requinta, né? Aqui nós, aqui no Bom da Notícia. Já tínhamos feito com a Janaína na época ainda das lives, né? Sim, e No Instagram, falando sobre né? marketing também, Falando né? sobre marca Isso, pessoal, posicionamento de exatamente. marca, é verdade. Então, né? Obrigado ao Ricardo, foi um prazer muito grande te Prazer conhecer, é meu. Ricardo, pessoalmente. Parabéns por todo o trabalho que você vem desenvolvendo. Obrigado. E Janaína, madrinha do Política de Ásia, não vai escapar não. Hein? Quando for fazer o primeiro lá, né, vai inaugurar, começar com você, começar contigo. Né? Tenho muito orgulho do Política de AZ, de ter trabalhado com você esse período. Já era uma pessoa que eu admirava profissionalmente, até porque as pessoas muitas vezes falam, eu não gosto de política, eu tenho ojeriza política, e tudo é política, né? A gente faz política o dia inteiro. Então, até por isso que eu acho tão importante o Política de AZ. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje no Requinta. Eu adorei o nome, adorei a Casa Nova. Que bom, obrigado. Achei muito legal. Vocês estão, obviamente, convidados para estar na palestra Inclusive está aqui o terça-feira, dia convite, antes que 4. fechem. Trouxemos Tá o vendo? convite. O convite para palestra. Não convite fica pra para depois, Ok. entendeu? Obrigado. ó. Especial. Nelson Rubens. Aqui a gente ó. não perde de tempo. Beijo. Quem estiver nos Bata a acompanhando, cola no estiver sol. interessado, pode vir falar comigo no direct do Instagram, @janagaiva, GAHYVA é o Gaiva. E é confortável enfrentar o desconforto. Eu gostaria que as pessoas ficassem com essa, durmam com essa hoje. É confortável e agradável enfrentar o desconforto. Estar de cá é desconfortável. Pra você, né? Mas quando chega no fim dessa 1 hora, eu ficaria mais 2 horas com certeza. Olha só, obrigado. Meu. Né? Então, É sempre assim, o primeiro passo, às vezes, é o mais sim. difícil, mas depois o É resto igual da ir caminhada treinar, gente. Você não quer e depois que você termina o treino, você está super feliz. É, a Então, inércia, deem né? o primeiro passo. Sai desse lugar que está quentinho e dá um passo novo. Às vezes você vai para um lugar que está tão mais bonito. Né? Então, meu convite é esse. Enfrente o seu sabotador interno, compre o seu convite, se organize, leve alguém para a palestra, esteja lá. Terça-feira que vem, 4 de abril, eu garanto, de verdade, que vai ser um divisor de águas na vida de todos que estiverem lá. 19 horas. Justamente. E se você conhece alguém que se auto-sabota, mas você tem vergonha de falar para ela,
Deixa que a gente fala. Manda o link. Manda o link, manda o convida link. pra ir. Olha só, eu acho que tem a ver com você, talvez. Vamos juntos, não quero ir Talvez sozinho, você né? esteja assim, É isso aí. Não né? quero ir sozinho, Pode vamos comer. comigo. É uma opção, né, Sim, Ricardo? sim, é uma tática, né? É uma estratégia que você pode usar. Como dizia o filósofo Lulu Santos, né? Há tanta vida lá fora. É isso aí. E aqui dentro sempre. Tem tanta coisa acontecendo de bom, Com né? a A onda gente no precisa, ar, né? E 4, assim, vocês seguramente acompanham, eu sou meio místico, assim, eu gosto dessa parte, né? 4 é um número que simboliza estrutura, né? E 4 do 4, né? 4 Quatro abre do 2 quatro. vezes estrutura, né? Justamente. Em geral, pessoas que nascem no mês 4, né? Nos dias 4 também são pessoas que dão estrutura para outras, né? Olha, Tem esse Olha, perfil, gostei disso, Tem hein? esse perfil. Então, fechou. Então, 4 do 19 4 de tá dando abril, estrutura. inclusive, já deixo a dica aqui para quem quiser me presentear com mais coisas, além de um Dia do sim, índio aqui sim, todo sim. dia. Aham. Dia de índio, né? Gente, o Vinícius, ele é uma caixinha de surpresa, né? Ah, Ele é? tira um E aí, negócio né? desse, de repente. Ó, eu não falo só de política, agora eu também Tá falo vendo? de É. misticismo. E nisso a gente ia bem nas nossas Vinícius é muito conversas. bom né? em- Trocamos várias em figurinhas. atualidades, ele é muito antenado. Quem ficou ouvindo ali a Jovem Pan, de certa forma é um elogio. Porque Obrigado, você tem que estar obrigado. com o radar ligado em tudo, né? Tem. O tempo tem inteiro. repertório. Justamente, o Mário Sérgio Cortella, ele fala, esse dia eu estava assistindo Big Brother, todo mundo na plateia falou, poxa, Cortella assistindo Big Brother? Falou, eu preciso assistir, eu lido com gente. E tem gente que assiste Big Brother, então eu tenho que falar com ele para igual. É. Sim. É interessante, né? Então, assim, cara, você tem que estar antenado, você tem que estar com o radar ligado. Eu assisto na mesma. E o Vinícius é esse tipo de pessoa. Você pode estar Situação. ouvindo ele lá, que sempre ele solta ali alguma coisinha aí. Vinícius assiste Big Brother. Não. Ouço falar, calma. Ele não, mas eu assisti, ele falava pra mim, minha amiga, você assiste o Big Brother? Eu fazendo falava, papel de assisto Cortella pra ainda, né? analisar pessoas. É porque o Cortella, assim, se você pegar as primeiras palestras dele, tem até no YouTube muitas delas, né? Há mais de 20 anos atrás tinha PowerPoint, tinha slide. A barriga é menor um pouco. Ele era mais magrinho, né? Hoje não, hoje o conteúdo é ele, né? Eu encontrei com fulano numa fila. E ele desse fala supermercado, aquele- né? E aí eu falei que eu tô com um neto novo. E aí por isso, daí surge uma questão filosófica por causa do neto dele. Sim, e ele trabalha isso e ele vai te envolvendo, o storytelling talento. dele, né? Storytelling dele, Impressionante. Talento. É verdade. Ele, o bom. Karnal, essa galera aí se reinventou, né? Vamos chegar lá qualquer dia. Então aqui a Eliette participando novamente. A Eliette tá animada. Muito interessante esse bate-papo, tá vendo? Coisas de mamar. Precisar de audiência, manda o link pra minha mãe. Tá vendo? Beijo, E mãe. Carmino Birajara também. Muito interessante o assunto. Parabéns. Legal. A participação nossa. Estouramos 1 minuto aqui, 61 minutos, com um bom público. Então é isso, amigos. Obrigado pela oportunidade. Será um sucesso. Né? Com certeza. Ingressos Já é. quase esgotados, Amém. né? Já haverá a próxima, dia 8/8, né? Da 4/4 e 8/8. Aí, né? ó, já cantou a bola. Haverá a próxima, que é 4 vezes 2, né? É. 8/8. Obrigado, Hugo, novamente. Obrigado ao nosso público e quem pegou pelo meio, né? Aqui não assistiu inteiro, pode assistir, né? E compartilha, opinem, enfim, interajam sempre aqui conosco. Um abraço e até a próxima quinta-feira. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.